Meus irmãos, vamos meditar um pouco na palavra, hoje à noite, e nós estudarmos juntos a palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 4. Os convido para abrir a sua Bíblia e vamos estudarmos juntos a palavra do Senhor. Capítulo 4 de Hebreus. Glória a Deus. A partir do versículo 12 até o 16. Hebreus 4, 12 ao 16. Acompanhe aí. Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Você pode dizer amém? Amém. Glória ao Senhor Jesus. Meus irmãos, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, e ela penetra em todas as partes. Irmãos, a palavra de Deus preenche nos mínimos detalhes da nossa vida. Em todo lugar, a nossa vida tem que estar preenchido pela palavra de Deus. Ela penetra, ela é uma espada, ela vai aonde a ciência não vai. A palavra de Deus, ela é penetrante. E ela disse que não tem nada, ou seja, Deus sabe de cada um de nós, em cada lugar, como estamos, o que estamos fazendo, cada coisa a respeito de nós, está tudo descoberto, está escancarado aos olhos penetrantes de nosso Deus. Tudo sobre nós, Deus sabe. Pense nisso. Deus sabe tudo sobre nós. Glória a Deus. Todas as coisas que fizermos, pensarmos, Deus sabe. Deus sabe. Nada pode se esconder de Deus. Nada, nada. A quem devemos prestar conta de tudo o que fizermos. Prestar conta de tudo o que fizermos. Tudo está nu e patentes aos olhos de Deus. Este é o versículo 13 da palavra do Senhor. Então, entendendo que Deus sabe de tudo sobre nós, Deus conhece nosso sentar, nosso levantar, nossos pensamentos, até mesmo antes de pensarmos, Deus sabe tudo sobre nós. Então, irmãos, o que nós vamos dizer hoje aqui é algo que às vezes não agrada muito às pessoas, que às vezes se fala pouco hoje, mas é preciso falar. É sobre pecados que ninguém sabe.
Existe pecado que ninguém sabe, irmão? Aqui existe. Aqui existe. Agora, se aqui ninguém sabe, mas Deus sabe. Deus sabe. E muitas vezes, há crente que não tem um desenvolvimento espiritual, não tem um desenvolvimento na presença de Deus, porque às vezes peca e ninguém sabe. Ou às vezes ele pensa que ninguém sabe. Ele não cresce. E nós vemos na Bíblia até situações de que um povo inteiro não prospera, não vence batalha por causa de pecado de alguém. É tão grave a questão do pecado que ele prejudica o pecador e muitas vezes alguém que está próximo dele. Mas como Deus sabe de tudo, e no versículo 14, temos o remédio aqui. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Glória a Deus. Em tudo, como nós, foi tentado, mas sem pecado. Os crentes é tentado a pecar, irmãos? E é. Somos tentados. Mas aqui, o escritor aos Hebreus, ele mostra que nada está encoberto, mas ele mostra também o caminho, o remédio, aleluia, a vacina, quem pode resolver, quem entende de tentação, quem compreende toda a tentação, porque ele foi tentado, mas não cedeu em nenhuma. Ele não cedeu em nenhuma. E eu gosto do texto da versão viva, que diz no verso 14: mas o Filho de Deus é o nosso grande sumo sacerdote, que foi diretamente para o céu, a fim de nos ajudar. Portanto, não deixemos nunca de confiar nele. Este nosso sumo sacerdote compreende as nossas fraquezas, visto que ele teve as mesmas tentações que nós temos, ainda que ele nunca cedeu e não pecou. Portanto, vamos ousadamente, versículo 16, até o próprio trono de Deus e permaneçamos lá para recebermos a sua misericórdia e acharmos a sua graça para nos ajudar em nosso ou em todos os tempos de nossas necessidades. Sumo sacerdote é aquele que está entre nós e Deus, aquele que leva as nossas causas a Deus. E Jesus Cristo, a Bíblia disse que ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é o nosso mediador. Por isso o texto diz: cheguemos com confiança ao trono da graça e permaneceremos lá. Fiquemos lá, glória a Deus, a fim de sermos ajudados em todas as nossas necessidades. Nós necessitamos, irmãos, e nós encontramos isso na Bíblia. A palavra de Deus que é escrita para nós está aqui, Deus falando conosco através da sua palavra, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Ela é eficaz para alcançar os propósitos de Deus para o ser humano,
para as nossas vidas. Aqui está, a Bíblia, ela é completa, e nela está o propósito, os planos de Deus para a vida do homem. É como uma espada, diz que ela é uma espada afiada, que penetra ao mais íntimo do nosso ser. Os íntimos, perguntaram à ciência, onde fica a divisão da alma e do espírito? A ciência não sabe, mas a palavra de Deus vai lá, e ela penetra. Glória a Deus. Ela discerne os nossos pensamentos e motiva-nos para que possamos pensar coisas dignas e não coisas indignas, coisas espirituais e não coisas não espirituais, ou seja, carnais. Então ela nos inspira a pensar em coisas boas, nas coisas que nos levam na presença de Deus e que nos deixe a presença de Deus. É como, a palavra de Deus é como um bisturi do cirurgião. O bisturi, ela vai, ela corta, para quê? Para tirar a doença. Ela tira o mal, ele corta, tira o mal, tira a doença. Para nós é assim, quando estamos na palavra, ela está cortando, está tirando a doença espiritual, o pecado, ela está tirando e dando, estou te dando saúde e saúde espiritual. Por isso que ela é como uma espada, é como o bisturi que vai lá e tira todo o mal, toda a doença. Glória a Deus, e nos traz vida. O crente, irmãos, com o pecado, o crente doente, muitas vezes ele é sem ânimo, sem força, mas quando faz a cirurgia, que tira aquele mal, aleluia, ele disse, eu estou bonzinho, eu estou curado. Assim é o crente, irmãos. Ele em pecado, ele não tem ânimo para cultuar, ele não tem ânimo para fazer nada na casa do Senhor. Mas quando faz a cirurgia, e o cirurgião aqui é o Senhor Jesus Cristo, que faz a cirurgia. Glória a Deus. E disse também, quando ele traz vida espiritual, submetemos a palavra de Deus, submetemos esta cirurgia. Glória a Deus, somos curados, temos que manter a fé, manter o temor, manter a obediência, e estar diante do Senhor. Ela é também, aqui disse, como a espada de um guerreiro. A espada de um guerreiro, a palavra de Deus traz juízo para as nações, juízo para as pessoas. Ela mostra aquilo que o homem está fazendo, traz juízo, destruição, para aqueles que desprezam e desobedecem e até desafiam a palavra de Deus. Tem gente que despreza, tem gente que desobedece e tem gente que desafia. E aí ele disse, ela é como uma espada de dois fios, ela traz juízo sobre os desobedientes, sobre aqueles que não praticam a palavra e até desafia a palavra do Senhor. Nós precisamos ter muito cuidado quanto a isso, porque a Bíblia disse que Deus, ele é amor, mas também é justiça. Deus é amor, muitas vezes não, Deus é amor, não vai me condenar por isso, mas ele é justiça, ele é juiz, e é o justo juiz. E a palavra de Deus diz para nós, para esses que desprezam, que afrontam a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 47 e 48, ele nos diz assim, e se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, não tem problema. Jesus está dizendo aqui, não tem problema. Você crê ou não crê? Se você crê, você tem benefícios. Se não você crê, você não crê, você tem punição. Então, isso ele diz, se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não julgo. Eu não julgo. Porque eu vim, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Glória a Deus. É a escolha. Eu posso ouvir, crer ou não crer.
Jesus está dizendo, ele, no versículo 48, quem me rejeitar a mim, olha, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Irmão, nós somos julgados todo dia pela palavra, sim ou não? Todo dia. Todo dia a palavra de Deus nos confronta. Você está certo? Você está agindo correto? Você está fazendo o que deve ser feito? Todo dia. Então, somos julgados. Muitas vezes, nós não entendemos isto. Mas todo dia nós somos julgados. E aí, vamos prestar conta a Ele no último dia. Então, as coisas encobertas que nós fazemos prejudica muito. Prejudica muito. Primeiro, se eu estou com falha diante de Deus, eu tenho que me dirigir a Deus e pedir perdão, misericórdia e graça. Se eu tenho escandalizado, eu tenho que me dirigir à igreja ou a quem eu escandalizei e pedir perdão e a Deus e essas pessoas. Então, a palavra de Deus diz em Provérbios 28:13, diz assim: aquele ou quem encobre as suas transgressões, tem como encobrir, irmãos? Tem, irmão. Tem como encobrir. Aqui, estou falando aqui. Tem como encobrir, tem como enganar as pessoas, tem ou não tem? Tem como se falsificar as coisas? Tem, irmão. Mas aquele que faz isto, que encobre as suas transgressões, ele nunca prospera. Mas aí quem vai julgar isso? Sou eu? É o pastor? É a igreja? Quem é que vai julgar ele? A palavra. A palavra. Aquele que encobre o que você faz às escondidas, e para ninguém saber, nunca prosperará. Mas aí tem mais. O que as confessa, o reconheceu, que errou, que pecou, confessa e não faz mais. Confessa e deixa, alcançará misericórdia. E eu quero só uns esclarecimentos aqui, que eu já ouvi muitas vezes, alguém pregar esse versículo e dizer que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Há duas situações aqui, há dois tempos do verbo. O texto correto é que alcançará, está escrito na sua Bíblia aí. Alcançará misericórdia. O que acontece? O alcançará refere-se a algo que vai acontecer no futuro. E alcança é algo que está acontecendo agora, neste momento. Então, os dois tempos do verbo, nós podemos dizer que ambos são forma de alcançar. No momento que nós confessamos, nós alcançamos a misericórdia, porque ele disse: perdoados estão os teus pecados. A nossa cantora leu aqui, levaram aquela mulher a Jesus. Os seus acusadores disseram: essa mulher foi pega agora no ato do pecado. E a lei manda que tem que apedrejar. Jesus continuou escrevendo na areia. E Jesus olhou para ele e disse: o que não tem pecado, seja o primeiro a tirar pedra. Saiu primeiro o pastor Severino. E depois nós, porque saiu os mais velhos primeiro. O texto diz que os mais velhos saíram primeiro. Não foi? Está escrito. Saiu o mais velho. E depois foi saindo um a um, ficou ele e a mulher. Jesus olhou para ele:
Cadê os teus acusadores? Não tem nenhum. Aleluia. Jesus disse, então vai, perdoados estão os teus pecados. Alcançou misericórdia ali, alcançou o perdão. Mas aí ele disse, agora não peques mais. Não peques mais. Então está aí, por isso que o texto alcançará. Você tem que confessar e deixar. Confessar e deixar. Glória a Deus. Assim o que nós precisamos fazer. Glória ao Senhor Jesus por isso. O que está? João 3:6. Todo aquele que permanece nele, em Cristo, não vive pecando. 1 João 3:6. Todo aquele que permanece em Cristo, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, não viu, nem o conheceu. No texto lido esta noite, como leitura oficial, nós vimos aqui pelo menos 9 vezes, nesse pequeno texto, a palavra pecado. Olha aqui, ele diz, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele nenhuma treva. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos. Pecado. Mentir é pecado? Acho que é uma mentira bem light assim, né, irmão? Porque eu nunca disciplinei alguém porque mentiu, irmão. Os pastores que já disciplinaram? Mas é porque os crentes não mentem. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Isso é pecado, irmão. Mas aí tem a esperança, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o teu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas aí ele insiste no versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. É duro aqui, irmão. Agora é o seguinte, porque somos pecadores, mas confiando no sangue de Jesus, que purifica de todo o pecado. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Muito bem. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentirosos e a palavra não está em nós. Aí ele volta novamente a dar-nos um ânimo. Que ele diz, meus filhinhos, não pequeis. A palavra é não pecar. Não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. No texto de Hebreu diz que nós temos um sumo sacerdote. É exatamente o advogado que leva as nossas causas ao Pai. Ele disse, Pai, está aqui meu servo. Ele falhou, ele errou, mas ele reconheceu, ele pediu perdão, ele disse que não vai pecar mais. Perdoa e está perdoado. Então, isto é o texto que nos inspira a não pecar. Não peques, porque ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Pecado tem jeito. O povo diz que AIDS não tem jeito, câncer não tem jeito,
E muitas outras coisas não tem jeito, mas pecado tem jeito. Pecado tem solução. Agora não podemos guardar, não podemos esconder, não podemos encobrir. Nós temos que pedir a misericórdia de Deus, confessar os nossos pecados. Meus irmãos, nós vemos no Velho Testamento um homem, um rei, um homem segundo o coração de Deus, um homem instruído. Nós vemos lá em 2 Samuel capítulo 11, que Davi, ele adultera e comete um crime. Ele comete um homicídio. O que nós aprendemos aqui, irmão Rubens? É que, o que a Bíblia diz, que um abismo chama... Porque muitas vezes as pessoas pecam e querem cobrir seus pecados. E vai amontoando podridão. Vai amontoando coisas ruins. O que aconteceu com Davi foi mais ou menos assim. Ele se interessou na mulher de um dos seus soldados, esteve com ela, viu que a coisa tinha dado errado, porque a mulher ficou grávida, e ele manda um recado para que Joabe, o capitão do exército, mandasse o marido da mulher. Manda Urias, quero saber como é que está a guerra. Começou uma enrolação. Disse. E Urias veio e disse, como é que está a guerra lá? Como é que está Joabe? Como é que está o povo? Está tudo bem lá, está tudo. E aí ele disse, então faça o seguinte, vá tomar um banho, vai se ajeitar, vai para a tua casa, vai dormir, vai lá para a sua cama, vai dormir com tua esposa. Tentando arrumar um jeitinho para encobrir. É isso que acontece nos dias de hoje. E Urias, como um soldado fiel, disse, não vou não. Ficou à porta do palácio. O rei mandou levar as iguarias, muita coisa, comida boa, não vou comer. Meus companheiros estão lá na guerra. Não tenho onde dormir. Não tenho o que comer direito. E eu aqui não vou. E Davi insistiu, ele não foi. Lembrou dos seus companheiros que estavam na guerra. E Davi insistiu, ele não foi. Davi disse, como vou fazer para encobrir esse pecado? Eu queria que ele fosse para casa, porque a mulher vai parecer grávida e o filho seria dele. E eu estou livre da culpa. A gente não tenta, às vezes, livrar da culpa, irmão? E aí arruma um problema maior? Pense nisso. E aí não teve jeito, Davi chamou para o palácio, ficou bêbado, bebedou o soldado, mas o soldado não foi para casa. No outro dia não tem jeito não. Escreveu uma carta, ó irmão, às vezes o fiel, ele sofre por ser fiel, viu irmão? Mas ainda que sofra, teu general, nosso general está contemplando. Urias levou em mão a sua sentença de morte. Urias levou em mão. Chegou lá, entregou a Joabe, e Joabe cumpriu o mandato do rei, colocou Urias à frente da batalha, um lugar perigoso, e foi morto, e com ele os outros soldados, ao fio da espada do exército inimigo. Morreu. Agora Betsaba ficou viúva, passou o luto. Davi, muito generoso. Muito generoso. Olha, irmão, trouxe a viúva para dentro do palácio. Vou cuidar da viúva. Acaba ruim. Tem gente assim, irmão. Se aproxima de você só para lhe usurpar de alguma coisa sua. E ali está tudo, agora está tudo resolvido. A mulher tomou a viúva como sua mulher. Aleluia. Mas o texto diz, irmãos, em 11,
Homem ruim mesmo, esse camarada. O texto diz que ele levou para casa, e no versículo 27 diz: e passado o dia do luto, enviou Davi e o recolheu em sua casa, e foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Para o rei Davi, irmão, estava tudo muito bem. A coisa do pecado é assim: você conseguiu conseguiu enganar um ao outro, está tudo bem. Tudo bem, o plano deu certo, que ele tomou a viúva por mulher, morreu o menino, ninguém sabe mais nada, está tudo certo. Mas esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Aqui nós precisamos avaliar, irmãos, a nossa vida. O que é que nós estamos fazendo diante dos olhos do Senhor? O nosso procedimento. Deus não gostou do procedimento de Davi. Pareceu mal aos olhos de Davi. E quando Deus, irmãos, não agrada, mas pela sua misericórdia, Ele dá uma oportunidade. Quantas oportunidades Deus nos tem dado? Deus nos dá todo instante oportunidade de arrependimento, de renovar, de refazer o caminho, de analisarmos como é que estamos andando perante o Senhor. E no capítulo 12, aí nós vemos o pecado de Davi, mas Deus levanta o profeta. Deus levanta o profeta e vai à casa de Davi. Natã, Deus disse: Natã, vai lá na casa de Davi. Glória a Deus. E entrando a Davi, disse-lhe, aí contou uma história muito bonita. Havia um homem muito rico e havia outro pobre. Davi só achando bom. Um rico, outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas, muitíssimo gado, tinha vaca, tinha muita coisa. O pobre tinha uma cordeirazinha só. O pobre só tinha uma cordeira. O rico recebeu uma visita de um viajante. Em vez dele pegar uma das suas muitas ovelhas, para que pudesse dar para o viajante, pegou a ovelha do pobre, que só tinha uma. Só tinha uma, fez lá, alimentou. E Davi só olhando. Quanto mais o profeta dizia, Davi ficava enfurecido contra esse homem pobre, esse homem rico. Como é que um homem rico faz isso? E ele foi dizendo, foi falando, aleluia. E vindo um homem viajante rico, deixou esta e tomou das suas ovelhas e das suas vacas para fazer o guisado ao viajante que vira a ele. E tomou a cordeira, a do homem pobre, e preparou para o homem viajante. Então, Davi diz, não pode, esse homem é um covarde. Às vezes a gente não pensa assim, mas a gente só vê o pecado do outro. A gente só condena o outro. A gente só condena o outro. E Davi, olha aqui, e então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. Se acendeu de grande maneira contra aquele homem. Esse homem merece morrer. Irmãos, pensamos não duas vezes, como de milhares de vezes, para falar mal da vida do outro, para falar da condição espiritual do outro, irmão. Olhe para ti mesmo, olhe para a tua situação,
Aleluia. Olhemos para a nossa situação. Esse homem precisa ser morto. E o profeta diz: Davi, olha para mim aqui. Esse homem és tu. Esse homem és tu. Tu és este homem. Às vezes a gente quer ser tão santo, irmão. A gente quer ser tão santo. Mas Deus é misericórdia. Glória a Deus. É o que Davi diz antes. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Irmão, quem é cheio de pecado tem uma tendência de encobrir pecado. Não gosta muito de falar em pecado. Esse homem tem que ser morto. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu dele, daquele homem pobre. És tu esse homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Davi, eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, eu te dei a casa de teu senhor, te dei as mulheres que o teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Deus nos deu alguma coisa, irmão? Deus nos deu algo que dura para sempre? Deus nos deu o que ninguém pode dar. Deus nos deu vida eterna. E aí no verso 9 ele disse: te dei tudo isso e poderia te dar muito mais, eu daria. Aleluia, Deus pode dar muito mais a nós, além do que nós temos. E por quê? Pois desprezastes a palavra do Senhor. Irmãos, nós temos que atentar para isso. Nós estamos dando o devido valor àquilo que temos recebido do Senhor? Ou estamos desprezando, não estamos valorizando, não estamos honrando? Esta foi a palavra. Te dei tudo e poderia te dar muito mais. E por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo tamanho mal? Meu Deus do céu. Como Deus tem nos dado coisas grandes. Como Deus tem nos ajudado em tudo. Não chegamos a tal ponto, irmão, de ser repreendido pelo profeta. Irmãos, eu creio em profecia, eu creio no dom de profecia. Mas parece que hoje em dia, irmãos, eu tenho duas questões aqui. Uma me alegra e a outra me entristece. A qual que me entristece? É porque muitas vezes a gente não vê um profeta dizer a alguém que está em pecado. A outra que me alegra é isso, é porque não tem pecado na igreja. E aí?
que vocês acham? Irmãos, é assim, que eu já vi, eu louvo a Deus e agradeço, porque tem pessoas com dom de profecias, Deus usa, se bem que a maior profecia é a Bíblia, porque aqui ela consola, ela edifica, mas ela exorta. Então tem profecia que exorta aqui. Então o que me alegra é porque não tem ninguém em pecado na igreja. Porque quase todas é que eu vou te abençoar, eu estou agradando de ti, eu agrado de ti. Irmãos, eu já vi, às vezes profecia, alguém profetizando para alguém, eu agrado de tu, e eu conheço a vida do camarada, todo desmantelado. Deus agrada dele, mas não do que ele está fazendo. Mas ele precisa confrontar isso, irmão. Mas era o rei, Natan. Como é que eu vou fazer, Senhor? O rei Davi, o homem segundo o teu coração. Eu vou dizer isso a ele. Vá, porque eu estou mandando. Tu és profeta, então diga o que Deus está mandando. Ah, pastor, mas é fulano, é obreiro, é líder. Não vou dizer. Se Deus mandou, você diga. E Natan disse, então hoje a gente precisa analisar isso, porque está uma situação. Eu creio em profecia, acabei de dizer, e creio mesmo, Deus usa. Então, o profeta confronta o rei. Ele confronta o rei, Deus fala. Hebreus 1:1 disse que havia antigamente Deus falado aos homens aos pais pelo profeta, mas tem nos falado hoje pelo seu filho. Então ele continua falando. Irmãos, aqui, por exemplo, profecia, eu vou te abençoar, eu vou te fazer isso, eu vou te exaltar, eu vou te colocar no alto, eu vou fazer. Irmãos, isso já está na Bíblia. É só ser fiel, é só ser obediente. É só andar nos caminhos do Senhor, Ele vai te exaltar, Ele vai te abençoar. Deus nos abençoa aqui e nos abençoará na eternidade. Então, irmãos, essa questão. Depois que Davi ouviu o profeta, imagine, Davi, você recebeu tudo isso e você desprezou a palavra de Deus. Aí o profeta continua, olha, Davi, não vai faltar espada na tua casa, olha, vai ser problema, vai ser confusão, as consequências do pecado, irmãos. Aí, no versículo 13, o que é que diz? Depois que Davi ouviu toda a sequência, a sentença, as consequências que viria sobre ele e sobre sua casa, então disse Davi a Natã, pequei. Agora eu pergunto, se o profeta não fosse lá confrontar, Davi estava disposto a confessar? Estava, doutor psicólogo, pastor? Não estava, ele está dizendo que não. Aí. Estava encoberto ou não estava? Aí que é a questão, irmãos. Depois que ouviu, disse Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor traspassou o teu pecado, não vai morrer. Não morrerás. Irmãos, Deus não quer que ninguém morra em pecado. Então, não morrerá, ou seja, o teu pecado foi perdoado. Está perdoado o teu pecado. Glória a Deus. Mas nós vemos as consequências.
As consequências do pecado de Davi foram gravíssimas. Deus perdoou o pecado de Davi, deixando de lado a pena de morte, porque a punição era a pena de morte. 1 João 3,15, olha o que ele diz. Qualquer um que odeia seu irmão em Cristo já é, na verdade, ou na realidade, um assassino. Um assassino já no seu coração. E vocês também, que ninguém que deseja matar tem a vida eterna dentro de si. Qualquer que odeia o seu irmão, quer que se levanta, já é assassino do seu coração. Então, a sentença era a morte. Mas Deus poupou, livrou da sentença máxima, da pena de morte. Então, irmão, não pensa em matar ninguém. Ah, pastor, não uso arma, não uso, mas você tem uma arma, uma língua aqui que é pior do que arma, irmão. Tem uma língua que fala dos outros, fala de tudo, é uma língua, é pior do que muitas harpas, e está matando vidas, crentes que estão morrendo espiritualmente por causa de alguém que usa a língua como uma ferramenta que mata as pessoas. Ou seja, se você odeia, se você aborrece a seu irmão, isso é pecado, irmão. Eu sei que tem gente aqui hoje se torcendo no banco e na internet também, mas a palavra é viva e é eficaz e é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Eu não prego para ter ibope, eu não prego para ter like, eu prego para agradar ao Senhor nosso Deus, e eu sei que a palavra corrige. Para estar aqui não é fácil, tem que orar, tem que jejuar, tem que buscar, Senhor, me ajuda, o que devo falar para o teu povo? Aí, Jesus quer a tua igreja sadia, uma igreja curada, uma igreja que confessa e deixa os seus pecados. Aí, em consequência do pecado, o relacionamento pessoal de Davi com Deus estremeceu, mas Deus restaurou, lá no Salmo 51, onde Davi suplica o perdão e roga a Deus que renova o seu espírito, dá-me um espírito reto. Olha o resultado de um perdão, de um arrependimento. Glória a Deus, dá-me o espírito reto. Deus perdoa. Glória a Deus. Agora, muitas vezes, irmãos, a consequência humana fica aí. Segue, gera um impacto espiritual, emocional, físico e social. Mas tem que pagar o preço. Tem que continuar olhando para Cristo. Tem que continuar olhando para Cristo. E ainda o próprio Jesus disse em Lucas 12:2, por mais nada está encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Todos sabemos. Tiago 5:16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Aí alguém abre a boca e diz, então, fulano está doente porque está em pecado. Irmãos, tenha sabedoria. Às vezes está alguém adoecendo, adoeceu porque está em pecado. Lá em João 9, os discípulos, Jesus ia passando, tinha um cego de nascença, os discípulos, eita, e aí? Mas tem gente fuxiqueira, até os discípulos de Jesus eram fuxiqueiros. Misericórdia.
Eita aí, ó, tá cego. Jesus! Vem cá, Jesus. Que foi? Quem pecou? Foi ele ou seus pais para que nascesse cego? Irmão, se os discípulos eram assim, meu Deus, tenha misericórdia de nós hoje, irmão. Se meter onde não deve. Quem foi? Eita, pecou, está pecado. E eu acho que entre eles fizeram um moído tão grande, irmãos, antes de chamar Jesus. Aí Jesus chega e diz: ei, nem ele, nem seus pais pecaram. Ele está assim para que se manifeste nele a obra de Deus. Então, se alguém diz: não, você está doente, você está em pecado, tira isso, repreende isso. Você é servo e serva de Deus, e é vaso nas mãos de Deus. Deus faz da gente o que quer. Como eu disse, o vento sopra onde quer, aleluia. Se às vezes uma sopra, está tudo bem, às vezes vem a adversidade, o que é que está acontecendo? Mas o nome do Senhor continua sendo glorificado na tua vida.